para esmiuçar a penha, que é a pedra, e os corações que ainda sejam pedra, venham ser totalmente quebrantados. Porque o Senhor quer desta maneira, porque um coração quebrantado o Senhor não resiste. O Senhor recebe. Espírito de Deus, que tu possas envolver a cada um, Pai, no teu querer e efetuar. E que o Senhor entre com grande providência de unção, de poder. Tua palavra seja totalmente permeada, guiada pelo teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, toma cada um, Pai. Traga o teu revestimento, impregna cada um, Pai, a começar da minha vida, em nome de Jesus, amém. Vocês podem estar vendo aqui um negócio diferente. Foi uma direção que eu tive, daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer, amém? O véu não está caído, mas foi algo que tivemos que fazer para podermos concluir o ato profético. Glória a Deus. Então fique aí na expectativa, porque eu quero que Deus te marque a partir de hoje com uma nova intimidade, uma nova atmosfera de intimidade na sua vida, uma nova dimensão de intimidade. Como eu disse aqui logo no comecinho, Deus tem saudades de você. Deus tem saudades de quando você o buscava muito mais do que você está buscando hoje. Porque os tantos afazeres, as coisas com as quais você muitas vezes está embaraçado, não permite essa intimidade. E Deus fica te esperando. Você pensa o quê? Que Ele não te espera que você vá lá e comece a orar naquele horário que você tinha determinado lá atrás, que você iria buscá-lo, que você iria estar na presença dEle pelo menos 1 hora do seu dia. Ele fica aguardando isso, amados. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma lorota, não é uma conversinha que eu estou dizendo aqui, é verdade. Assim como muitas vezes você sente no teu espírito, porque isso se explica pelo espírito, não é pela carne, porque Deus é espírito. Assim como no teu espírito muitas vezes você tem saudades de Deus, porque teu espírito já estava com Ele. Ele já te conhecia antes de você existir aqui num corpo. Ele já sabia dos teus dias, porque Ele via os teus dias. Ele viu os teus dias. Então alguns podem pensar assim, então Ele já determinou? Não. Ele não determinou, não pré-determinou coisa alguma, porque a escolha é sua. Mas Ele já via o que você tinha feito. A tua busca, a tua adoração, a palavra que saía dos teus lábios, a tua convicção em crer nele, se entregar a Ele, as tuas ações aqui na terra, como atos de justiça, uma busca de santidade. Ele já via tudo isso, porque você quis. Você quis, porque você almejou e optou por isso, você escolheu isso na sua vida, já que Deus não te impôs, mas você o conheceu, você viu, você recebeu, foi tocado, e você quis caminhar com Ele, você quis estar envolvido por Ele. Então Ele já via esses dias, Ele já via esse dia aqui, Ele já viu, melhor dizendo, esse dia aqui. Ele viu a adoração que foi levantada a Ele, pessoas que foram envolvidas, tocadas. E eu creio, pessoas foram curadas já aqui neste lugar hoje. Porque Ele te ama, Ele é desta maneira. E, como vocês sabem, nós estamos dentro de atos proféticos, né, que foi um sonho que Deus deu para o presbítero Sandro, e que eu entendi que foi de Deus, tanto é que tem sido de Deus mesmo, e hoje está sendo de Deus, e vai continuar sendo de Deus na sua vida, porque Deus está te marcando, como eu disse aqui, com uma nova intimidade, uma nova transparência de quem Ele é na sua vida. E resolvemos fazer, de rasgar o véu em 7 cultos, e hoje é o último culto. E eu quero falar sobre as cores de Cristo, porque as cores
do véu do santuário apontava, cada cor apontava para uma área de Cristo, todas as cores apontavam para Cristo e apontam para Ele. E isso é muito, eu gostaria que fosse muito sério e forte isso na sua vida, não fosse algo que viesse, depois passasse e se desvanecesse, porque tudo que aconteceu lá, a palavra diz em Hebreus, capítulo 7, capítulo 9, que foram sombras das coisas futuras, que não era o real, mas eram sombras, porque nós sabemos que tudo apontava para a vinda de Cristo, para quando Ele viesse, então eram sombras mesmo, e eram fatos, cada detalhe do tabernáculo era algo forte, contundente, que tudo manifestava Cristo ali. E nós sabemos muito bem que os 2 versículos básicos que estão em Hebreus capítulo 10, 19 e 20, e tendo nós acesso, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, e pelo vivo e novo caminho consagrado pelo véu, que é a sua carne. Esses 2 versículos foram a base, continuam sendo. Então aí está. Mas diz também, eu gostaria que você abrisse lá, em Hebreus capítulo 6, 19 e 20, que Ele foi o precursor de entrar no Santo dos Santos. Como precursor? Precursor é aquele que abre o caminho, aquele que vai adiante. Ele, como homem, Ele foi o primeiro em tudo, inclusive a primícia da ressurreição. Foi o primeiro de um povo, de uma família, de uma nação, da qual você faz parte. Porque Ele estava como homem, mesmo sendo Deus, a gente sabe que Ele não usurpou ser igual a Deus, e como homem, Ele precisava vencer, e até ficar sem o Pai, lá o que nós já pregamos no domingo passado, abandonado, para curar todos da dor do abandono. Mas Ele mesmo também precisava ser o primeiro a entrar. Mas como assim? É o que está escrito aqui, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Ou em outra tradução, como na minha, no interior do véu, no versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou falar sobre Melquisedeque, mas posso falar en passant, para que você possa entender o significado disso, mas a palavra diz que Ele precisou entrar para abrir caminho para nós, para ir na nossa frente. Mas como Ele mesmo entrou? No interior, no profundo do véu. E nós sabemos que o véu é a carne de Jesus, é o corpo de Jesus rasgado na cruz, que propiciou isso ali, já foi profético, e isso estava dizendo que nós poderíamos entrar no Santo dos Santos. Leve, amados, em nome de Jesus, leve isso muito em consideração, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, ninguém podia entrar na presença do Deus vivo, ninguém. Era dado, concedido ao sumo sacerdote escolhido lá, separado de um dos levitas e ungido a sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para levar o sangue do substituto lá no interior do véu, ou seja, no Santo dos Santos. Mas aquilo era figura, era sombra dos bens futuros. O que nós temos hoje, cada um se tornou sacerdote da realeza. A realeza é Cristo, a realeza é Cristo, e nós nos tornamos pela realeza de Cristo sacerdotes também, e hoje nós podemos entrar, cada um pode entrar. Por isso que eu disse logo de antemão, que Deus tem saudades que você entre lá e fale com Ele, e que você viva na presença dEle, esteja ligado nele. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra.
palavra diz isso. Colossenses 3:2. Então Deus espera que você esteja lá todo dia, todos os dias, e que entre lá e fale com Ele. E você pode fazer isso, você tem esse privilégio, eu posso dizer até essa regalia de poder fazer isso, e entrar com ousadia. Entrar com ousadia, você não precisa pedir permissão. Senhor, eu posso entrar aí na tua presença? Entra na presença de Deus. Tem o coração quebrantado, tem o coração fervoroso para isso, querendo, apaixonado, para falar com Ele, amados. É sério. Porque Ele foi o primeiro a entrar por você, para abrir o caminho. Mas onde eu posso ver, onde eu posso entender que Ele foi o primeiro? Eu vou te dizer, isso está lá em João, capítulo 20, versículo 16, quando Ele se revelou a Maria Madalena, que foi buscar o corpo de Jesus, lá no jardim do túmulo. Interessante. Disse-lhe Jesus, Maria, no 17 também, voltando-se, disse em hebraico, ela, Rabi, Raboni, que quer dizer mestre. Interessante, foi a primeira pessoa para a qual ele apareceu. A mulher que foi liberta de 7 espíritos malignos, que era a mulher adúltera, que foi liberta por Jesus. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque com certeza ela queria abraçar Jesus. Ela estava vendo o que ela mais queria, porque ela foi ressuscitada, era o 3º dia, logo depois do momento da ressurreição. Amém? Eu só não me detenhas, porque ainda não voltei ao Pai. Ele estava dizendo, eu preciso ir lá primeiro. Muita gente tem um certo ceticismo com relação a isso. Mas Jesus, para depois se manifestar aos discípulos e andar aqui 40 dias, num corpo ressurreto, ele primeiro precisaria ir lá, subir lá. E ali ele podia subir lá, ele já estava com o corpo glorificado. E ele foi lá apresentar o sangue e entrar na presença do Pai. Por isso que a palavra diz que ele foi precursor. Hoje nós podemos entrar, ele abriu esse caminho, amém? Aí ele disse, dize-lhes, vai dizer aos meus irmãos que eu vou ao meu Pai, vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Ou seja, eu vou lá primeiro, depois eu vou me encontrar com eles, amém? Glória a Deus, tremendo isso. Jesus fez uma obra plena. Até isso, ele precisou fazer para lhe dar acesso. Tudo isso para nos dar acesso. Oh, glória a Deus. E nós sabemos muito bem que o véu era composto de 4 cores. Não era assim o véu, era o véu que foi tecido manualmente, que tinha 15 centímetros de espessura. Não era um véu fininho, como um véu de noiva, ou como um mosquiteiro, não tem nada a ver. Era um véu 15 centímetros, era um negócio mais grosso que uma lista telefônica daquela época, porque a lista telefônica, aquelas páginas amarelas, não tinham 15 centímetros, tinham menos, amém, amados? Então, quando Jesus entrega o Espírito ao Pai lá na cruz, houve um terremoto, as rochas se moveram e se fenderam, e o véu do santuário literalmente se rasgou de alto a baixo. Os sacerdotes que estavam lá ficaram apavorados, porque não sabiam, não entendiam o que estava acontecendo. E as cores eram cores que eram entrelaçadas, bordadas. Eu não sei quanto tempo demorou para eles fazerem isso, mas Deus capacitou aqueles artífices para poderem tecer aquele véu. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 26, versículos 31 a 33, fala das cores. Aleluia. Isso tudo aponta para nós, amém? No 31 diz assim, de Êxodo 26, farás também um véu de estofo azul, púrpura
e carmesim e de linho fino, branco, né? Aqui já diz, está inserido aqui. E de linho fino retorcido com querubins, obra de artífice se fará, tá vendo? Negócio lá que era bordado com a máxima precisão por aqueles que receberam essa habilidade de Deus. Deus está dando habilidade para muitas pessoas aqui hoje. Habilidade para falar dele. Habilidade até para orar, falar com Deus. A palavra diz que Deus conhece as palavras que saem dos seus lábios antes que elas cheguem à porta deles. Antes dela chegar aqui, Deus já conhece. Mas Deus vai te dar uma habilidade, para muitos aqui, para orar a Deus, para falar com Deus. Sabe que muitos têm timidez para isso, para orar mesmo lá, quando está sozinho. Abra a tua boca, Ele a encherá, fala com Ele. Fala como se estivesse falando com um pai terreno. Começa a conversar, falar dos teus conflitos, dos teus problemas, das tuas dores, das tuas angústias, e fala também a respeito dos outros, das nações, de governos, porque é uma oração de reino isso. Então receba essa habilidade, amém? Aleluia. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Por que ouro? Você vai ver muito ouro no tabernáculo, porque ouro representa o Espírito de Cristo, a divindade, amém? Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás a arca do testemunho para dentro do véu, lá no Santo dos Santos, certo? Este véu fará separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Tinha um lugar santo, onde tinha mesa com os pães da preposição, o candelabro, tinha 7 lâmpadas que representam o Espírito de Cristo, de ouro, e depois da mesa tinha a cortina, este véu que separava aquele lugar, lá onde estava a arca no Santo dos Santos, que eu já falei, o sacerdote entrava lá uma vez por ano, amém? Mas vamos ver essas cores. Primeiro fala aqui do estofo azul. Vamos deixar o carmesim para o final, amém? Que é o sangue. O estofo azul representa o celestial de Jesus, porque ele veio do céu, amém? O céu estava em Jesus, e ele estava representando o céu, a representatividade do céu. E a palavra fala em Hebreus 7:26, põe aí, Hebreus 7:26, depois voltamos. Vinte e seis aí é 23. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Olha só que interessante, quando Jesus vai para o batismo, lá de João, e quando ele sai das águas do batismo, isso está lá em Mateus 3,16, quando ele sai das águas do batismo, diz a palavra que os céus se abrem, e vem sobre ele o Espírito Santo, representado por uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, e pousa sobre ele, e vem a voz lá do Pai: este é meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Amados, quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o céu dentro de você. Você recebeu a revelação de Cristo dentro de você, porque os céus se abriram dentro de você. Não é uma coisa aparente, mas é algo que aconteceu dentro do seu coração, e aconteceu dentro de você. Isso aqui é essa revelação das coisas do céu veio para dentro, e a revelação de Cristo, da procedência de Cristo, você recebeu.
E você começou a ouvir a voz de Deus, muito mais, lógico, por causa do Espírito Santo. Tem pessoas que são tímidas com relação ao Espírito Santo. Deus está me falando aqui. E nós precisamos ministrar, não vou fazer isso hoje, porque não é o caso. E nós precisamos ministrar mais o batismo no Espírito Santo, é muito importante. Por isso que eu falei das vigílias outro dia. Nós vamos passar a ter vigílias de novo, este mês. Porque as pessoas que não foram batizadas no Espírito Santo, elas precisam ser batizadas no Espírito Santo. É diferente um homem que é cheio do Espírito Santo de um homem que não é cheio do Espírito Santo. A caminhada é diferente, porque ele começa a discernir as coisas que são de Deus. As coisas espirituais evidentes se discernem pelo Espírito de Deus. E as coisas do homem natural se discernem naturalmente, que é diferente do Espírito. Porque um homem natural não pode entender as coisas que são de Deus, como eu disse, porque discerne, elas são discernidas espiritualmente. Um homem espiritual, ele não é discernido por ninguém, porque ele caminha diferente, ele caminha ligado ao céu. Ei! O céu se abriu dentro de você, porque houve uma diferença, tua vida começou a ter uma ênfase diferente, uma caminhada diferente, quando você recebeu, foi impactado, chocado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não está feliz por isso? Você não está regozijando-se com isso? Meu Deus. Imagina aqueles homens, 120 pessoas esperando a chegada do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, que de repente veio do alto, do céu, um vento, ou melhor, um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali foi a chegada do Espírito Santo. A partir dali, eles começaram a andar no Espírito, não mais na carne, não mais racionalmente, na força da razão, foi na força do Espírito de Deus. E eles começaram a falar diferente. Pedro jamais poderia pregar como ele pregou, se o céu não estivesse dentro dele. Espera um pouquinho. O que ele falou com tanta precisão, do profeta Joel. O profeta Joel falou do Espírito Santo, que o Espírito Santo encheria, que as pessoas iriam ser cheias do Espírito. E ele citou a passagem do livro de Joel, começou a falar o que tinha acontecido com Jesus, a crucificação, a ressurreição. Foi tremendo, foi tocante, que 3.000 se converteram instantaneamente depois da pregação dele. E começou ali a igreja poderosa de Deus, amém? E ela está até hoje na terra, porque ela é indissolúvel. A igreja é indissolúvel. Quantas coisas já faliram, falharam, quantas coisas foram para o buraco, quantas coisas, nações faliram, reinos, governos passaram, mas a igreja está firme e forte, terra, falando do Evangelho. Nós estamos aqui com uma parcela da igreja, aqui é a igreja, nós juntos, falando de Deus, profetizando a respeito das coisas de Deus, falando a respeito das coisas dos céus, para que a tua vida seja edificada. Você tem novo prisma, você começa a enxergar diferente, é isso que Deus quer, aleluia. Mas vamos lá. E também o véu seria feito de púrpura, a cor púrpura é a violeta, que está aqui, violeta, que é a cor do reino, apontava para o Rei dos Reis, que é o Rei do reino, para o reino de Deus, o reino lá do alto, que Jesus, o primeiro que começou a pregar sobre isso, e falar, arrependei-vos, lá em Mateus 4,17, arrependei-vos porque está próximo de vós, o reino de Deus, vai chegar, eu vou para a cruz, vou subir,
e vou enviar o reino, vou enviar o Espírito Santo, vou pedir para enviar o Espírito Santo. Aleluia. Então mostra o reinado do céu, que não tem fim, porque o reino de Deus é eterno. Tudo aqui passa, mas o reino de Deus jamais passará. É um reino de vida eterna. A qualidade de vida de Deus, porque Ele tem uma qualidade de vida, é vida eterna. Ele passou isso para você. E Jesus falou lá em João capítulo 10, antes de ir para a cruz, Ele disse assim: assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Ele deu para nós. Aleluia. Abre Mateus capítulo 16, não, 15, 16 e 17. Mateus não, Marcos 15. Vamos ver aqui, 17 e 18. Olha só, vestiram-no de púrpura. Veja bem como tudo é sintomático e tudo tem revelação, até mesmo eles fazendo sem saberem o que estava acontecendo. Eles foram proféticos, mesmo naquela maneira, em termos de escarnecimento, sem saber, eles estavam profetizando como o rei do reino. E vestiram de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, 18, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. E ele era o rei, continua sendo rei, e virá visivelmente como rei. Amados, se tantas e tantas e tantas palavras já se cumpriram, você acha que isso não vai se cumprir? Embora para muitos seja uma coisa louca, mas é que elas não pensam com o Espírito Santo. Para mim não é louco, isso vai acontecer, aconteceu tudo, Apocalipse vai acontecer. Está dito na palavra, a palavra é irrevogável. E nós vamos subir antes de toda bagunça aqui. Amém? Eu creio nisso, nós vamos subir antes da manifestação da ira de Deus, porque Deus nos livra da ira vindoura. A ira vindoura é tribulação e grande tribulação. E nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino que não tem fim. Nós fazemos parte dele, e Jesus falou que ele está dentro de nós, e esse reino que está dentro de nós é revelado a cada dia, as coisas pertinentes a esse reino, pelo poder da palavra. Quantas coisas versam a respeito do reino que estão aqui nas Escrituras, mas muitas vezes nós não buscamos, porque o reino de Deus tem normas, o reino de Deus tem regras, o reino de Deus tem estatutos como qualquer outro reino aqui. Mas nós muitas vezes não buscamos saber disso. Nós, como embaixadores, deveríamos saber muita coisa a respeito do reino de Deus. Você é um embaixador. O embaixador que vai de uma nação para outra, para ser embaixador lá, representar o seu país. Por exemplo, o embaixador do Brasil na Alemanha. O embaixador do Brasil na Alemanha, ele precisa conhecer muito bem o seu país, as leis que regem o seu país, a dita Constituição, o que o país produz, qual é o produto interno bruto do seu país, quais são as fontes de divisa do seu país, a moeda do seu país, a economia do seu país, quais são as empresas, que são as empresas mais importantes, os produtos do solo que mais são produzidos, que mais são exportados, e as outras coisas, os minérios que são exportados, o ouro, a prata, as pedras preciosas e tantas coisas, o gado. Ele precisa conhecer isso, porque ele é embaixador de uma nação, representando uma nação e outra nação. Eu acho que você entendeu. Amados, se nós temos o reino de Deus em nós, se nós estamos aqui falando justamente desse reino, você, como embaixador de Deus aqui na terra, você está de passagem, como Jesus, o bom samaritano, na parábola do bom samaritano, ele diz isso, Lucas 10, bom samaritano, ele estava de viagem, de passagem. Nós estamos de viagem aqui. Não pensa você que você vai viver aqui eternamente, não lê do engano. Vai viver aí, gerações 70, chega 80, enfado e canseira.
palavra diz isso. Porque quando você chega a 80, você está mais para lá que para cá. Você não tem o mesmo vigor. Você não tem o mesmo ímpeto de quando você tinha os seus 40, seus 30. É verdade ou não? Exceto eu, que tenho o mesmo vigor ainda. Não, é brincadeira. Mas você sabe, que muitas coisas que eu fazia, eu não consigo fazer. Então eu fico brigando comigo mesmo, falando, Deus, me dá um jeitinho aí, vai. Me dá um impulso. Mas eu procuro ter vigor, eu procuro ter uma alimentação boa, eu procuro ver as coisas que são boas para mim, porque eu não quero ficar lá, como é que fala? Dependente. Às vezes eu peço para ela trazer um chá, mas tudo bem, isso é outra coisa. Faz parte. Tá aí o chá, olha. Dê um aplauso a Jesus pela vida dela. Mas eu falo para Deus, eu quero continuar sendo versátil. Porque Deus, eu preciso ir em muitas nações ainda. O Senhor não me deu isso? O Senhor não falou isso comigo já há muitos anos atrás? Isso é uma pauta tua na minha vida. Eu quero continuar, Senhor, vai me renovando aí, em nome de Jesus. Amém, amados? Mas, por quê? Eu preciso continuar falando do reino e das coisas que Deus revela. Porque eu vou dizer uma coisa, não estou querendo menosprezar você, não é isso, não se trata disso. Porque Jesus mesmo falou, profeta em sua terra não tem honra. Porque quando você sai, é diferente. A revelação, ela é muito mais viva. O que Deus fala é muito mais profundo até. Você pode perceber, quando eu chego a 1.000.000. Mas porque é assim mesmo que acontece. Porque eu preciso continuar falando do reino e você precisa expressar o reino. A começar dentro da tua casa. Muda a atmosfera dentro da sua casa. Você é responsável. É você que está recebendo a palavra. Não é alguém que está lá ou não está lá, que seja. Mas é você que vai levar o que você está ouvindo aqui. Você que vai levar a revelação do reino para lá. Você que vai falar de Cristo lá. Você que vai louvar, adorar, profetizar, a começar dentro da tua casa, amados. Não se esqueçam disso, porque o reino de Deus acontece primeiro dentro da nossa casa. Aleluia. Então queira se envolver com o reino de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Vamos falar agora do branco. Depois vamos deixar o sangue, a púrpura não, o carmesim para o fim. Amém? Ok. E de linho fino, eu pulei carmesim, que é o vermelho, escarlata. E de linho fino retorcido. O linho fino já pressupõe que é branco. E era branco mesmo. E eles procuravam fazer o mais branco possível. Eles iam lá escolher a dedo os fios de algodão, de linho, para ser bem branco. E era tecido também, como eu disse para você. E o que representa o linho fino, branco? Representa a santidade. A começar de Cristo. Amém? Representa a pureza de Cristo. Representa os atos de justiça, a começar por Cristo. E para nós, diz que nós somos vestidos com este linho, com estas novas vestes. Eu quero te dizer primeiro, aqueles que vão passar pela tribulação, e que está aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aleluia, Jesus Santo, vamos lá, Pai. Opera com o teu poder, com a tua grandeza. Porque o Senhor é Deus neste lugar. Sempre. Então vamos lá. Ok. Então,
Vamos do 12, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria são de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. 13, então dos anciãos me perguntou, estes que estão vestidos de branco, então uma coisa está bem confirmada aqui, amém? O branco de Jesus, o linho fino, que é uma coisa espiritual, mas também lá no céu vai ser literal, isso vem para você, são as vestes de Cristo, vestes de santidade, de pureza, de nobreza, amém? Esses estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uau! Cada vez que você participa da ceia, com entendimento, com reverência, com coração íntegro lá diante de Deus, porque se acertou, você está sendo branqueado com o sangue de Cristo, suas vestes estão sendo branqueadas com o sangue de Cristo. Oh, aleluia! Apocalipse 19, os que já vão estar lá, que vão ser arrebatados, vamos ser arrebatados em nome de Jesus, amém? Eu não quero ficar aqui não, e não quero que você fique, porque e você não vive aqui para viver aqui, você está aqui, como eu já disse, de viagem, de passagem, para viver lá, e o que tem lá está dentro de você já, que muitas coisas ainda não foram reveladas, não foram ativadas dentro de você, mas vão ser ativadas conforme nós vamos caminhando, e eu creio que a partir de hoje, muitas coisas vão ser ativadas, revelações vão ser ativadas dentro de você, a respeito daquilo que você precisa saber, a respeito das coisas que Deus quer fazer na sua vida, a respeito das coisas que ainda não foram desatadas, a respeito das coisas que ainda não foram liberadas. Deus vai começar a te mostrar, porque a palavra causa essa força, a força da revelação, para que haja esse desatar mesmo. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Que vai estar na sua vida, vai na sua caminhada, os atos de justiça começam a se manifestar, porque você está permitindo Deus trabalhar na sua vida, você está buscando a santidade, e a santidade é algo que você precisa querer. Sem santificação ninguém verá Deus. Se você não tiver santificado, purificado, não tem como ver Deus, e nós vamos ver Deus. A palavra diz, vou te mostrar, Apocalipse 22, nós vamos vê-lo, o Cordeiro, vamos ver Deus, vamos ver o Pai, está lá. Isso ninguém pode tirar de mim, e ninguém pode tirar de você. Diz que ninguém vai ver Deus, isso é uma mentira. Os que foram purificados, embranquecidos as vestes pelo sangue do Cordeiro, os que tiverem os atos de justiça, os atos de justiça não são tua justiça não serve para nada, nem para o lixo serve, porque a palavra diz que são trapos de imundícia. Sabe o que eles queriam dizer com trapos de imundícia? Eu não vou falar. Alguém sabe que eram trapos de imundícia? Eram trapos, panos que as mulheres usavam nos dias das suas regras, depois jogavam fora. É isso que quer dizer. Portanto, a nossa justiça não vem dizer que você é justo por você mesmo, que você está muito enganado. Você é justo porque você quis Deus na sua vida, porque você quis o efetuar, o querer efetuar de Deus, que pertence a Ele, na sua vida. Você o buscou, você o amou, você de fato quer a presença dEle. Então Ele fala assim, filho, eu vou manifestar os atos de justiça através da sua vida. É isso. Aleluia. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, porque vocês foram chamados à ceia das bodas. Se é bodas,
O pau está correndo aqui embaixo. A tribulação, grande tribulação. Mas lá a festa, nós nem estamos sabendo o que está acontecendo aqui. Lá está a festa. Lá está a presença de Jesus. É tão espetacular o reino de Deus, o céu, a Jerusalém celestial, que muitos podem pensar, como que Jesus vai servir, por exemplo, seja 1 bilhão de pessoas. Vamos, porque tem muitas pessoas que já partiram, que estão em Cristo, estão lá esperando a ressurreição. Ok, então vamos supor que sejam 5 bilhões de pessoas na mesa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Agora, como é que ele vai servir? Ao mesmo tempo que ele está servindo da ponta, ele está servindo de lá da outra ponta. Esse é o poder de Deus. É inexplicável. Lá vai ter comida. Lá vai ter bebida. Vai ter o vinho novo lá. Tem um apóstolo que falou, lá nas bodas do Cordeiro eu vou tomar o maior porre da minha vida. Não, no bom sentido. Porre do Espírito. Lá vai ter tudo isso. Mas paira uma dúvida. Não sei se eu digo isso. Não vai precisar ir no banheiro? Nananina, nuna. Nunca. Porque tudo que você come é renovado. É renovado no mesmo instante. Você tem gosto, sabor, lógico, amados. Ninguém é de fácil inoxidável. Você vai sentir o sabor. Como você sente aqui da comida. Mas lá vai ser um negócio muito mais elevado. Algo que você nunca comeu na sua vida. Vai ter uvinha. Vai ter frutas boas. E olha que você come assim, aquilo derrete. Eu não sei as outras comidas. Não sei se vai ter cordeiro. Não sei. Mas vai ter comida, vai ter festa, vai ter alegria, pulo, dança. Lógico! É as bodas do Cordeiro! Aleluia! Aleluia! E o linho fino, resplandecente, além de ser branco, fino, é resplandecente. Ok, vamos terminar esse assunto. Senão vão querer me pegar aqui daqui a pouco. Apocalipse capítulo 22. Olha só. Versículo 14. Olha até onde vai isso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, não pelos fundos. Tudo tem um critério em Deus. Existe um critério bem elaborado, bem sincronizado, perfeito. Não acontece coisas na frente de outras, tem tudo uma sequência exata. Oh, aleluia! Lá ninguém vai atropelar ninguém. Ah, eu quero comer primeiro, eu já caí de boca no prato. Não, não precisa. Existe ordem, decência. O que deveria ter aqui, deveria ter. Eu creio que tem, amém? Glória a Deus. Por isso, quando você vem para a ceia, você já tomou um belo café da manhã. Para não querer pegar 10 pãezinhos ao mesmo tempo. Porque é outra coisa, é um alimento espiritual. É um exemplo, você quer ver como a comida se renova? No reino espiritual, é o corpo de Cristo, é a carne de Cristo, o pão. No reino espiritual, o elemento suco de uva, o vinho, ele é o sangue de Cristo no reino espiritual. Porque Jesus não tratou nada como simbolismo. Falou, este é o meu sangue, no cálice, e o pão, este é o meu corpo. Amém? É só um exemplo, que você é fortalecido na ceia. Aleluia, Jesus. Vamos para o sangue. Bom, e carmesim, que eu pulei para deixar por último. A gente sabe que o carmesim é o vermelho, ou escarlata, que aponta para o sangue do Cordeiro. Aleluia. E o sangue do Cordeiro é o nosso resgate.
O sangue do Cordeiro é a nossa purificação, purificação dos nossos pecados. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não adianta dizer que você é bonzinho e você não é pecador. O pecado está em você ainda. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Mas nós estamos caminhando para a estatura do varão perfeito. Nós estamos caminhando para a santidade perfeita. Amém, amados? Amém. Cada passo, cada culto, cada momento que você tem a revelação de Deus, você é santificado. Aquilo vai se tornando muito vivo na sua vida. Você vai sendo transformado. Faz parte, é um processo, a tua transformação. Por isso que eu digo, a nossa salvação não é coisa qualquer. Uma vez salvo e salvo para sempre, é uma anedota. É uma doutrina esdrúxula, errada. A própria palavra diz, põe ali em Filipenses 1:12, 2:12. Vamos ver se é 12. Está lá. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, na minha tradução, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque isso não é fim de feira, salvação é algo tão especial que a gente sabe o preço que foi pago por Jesus para te dar salvação, para você ser um cidadão dos céus e não mais da terra. Amados, em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, muitas pessoas vão fazer a diferença lá no seu trabalho, na sua família. Eu creio pelo aquilo que está entrando no teu espírito, em nome de Jesus. Para que você seja uma pessoa diferenciada. Você vai ser diferenciado lá, Rui. Você precisa ser. Precisa ser. Porque Deus não quer superficialidade, Ele quer profundidade. Ele quer algo que vai impactar as outras pessoas. Eu vou falar, poxa, esse cara é de Deus, essa mulher é de Deus, eu vejo Deus na vida dele. Eu quero, fala comigo, eu quero receber essas palavras, ore por mim. Eu quero mudar de vida. Receba aí, irmão. Receba na sua vida. Receba, Suzana. Também. Em nome de Jesus. Eu quero mostrar a que Deus eu sirvo. Quem é o meu Deus? Eu quero manifestar o poder do Espírito nas palavras que eu disser. Porque um homem e uma mulher de Deus, eles falam diferente do que qualquer outra pessoa normal. E aqui, quando tratamos do sangue do Cordeiro, diz que todos pecaram. Romanos, capítulo 3, a partir do 23. Romanos. Olha o que diz aqui. Pois, tudo bem? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como todos pecaram? Lógico. Eu vou te provar que o pecado, ele é genético. Esse negócio do sangue, amados, é tão sério que muita gente não entende isso. Por exemplo, quando Caim matou Abel, a palavra diz, é a primeira passagem que diz sobre que o sangue clama. O sangue que é derramado, o sangue de inocentes que são derramados, ficam clamando pela justiça de Deus. O sangue fala. O sangue fala. É uma fala muda, é uma fala imperceptível. Mas é uma fala, o sangue clama. É impressionante. E diz assim, 24, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, 25, Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Presta atenção, Deus foi tolerante até um certo ponto, mas chegou na plenitude da sua tolerância. Sabia disso? É uma tolerância, é uma medida em Deus. Presta atenção aqui em nome de Jesus, por favor. Há uma medida de tolerância.
Por isso que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar todos os que estavam debaixo da lei. Foi uma plenitude de tolerância, porque os pecados foram tão encobertos, muitos pecados, os pecados eram encobertos, pecado sobre pecado, e Deus falou, agora sim, agora chega, eu vou enviar Jesus. E Jesus nos tirou de debaixo dessa condição de pecador, irremediavelmente perdido. Você não é mais uma pessoa irremediada, perdida, não. Ele deteve o teu caminho para o inferno, Ele deteve o teu caminho para a perdição, Ele te pegou e trouxe para Ele, porque Ele veio buscar o que havia se perdido pelo poder do seu sangue, o sangue incontaminado de Jesus. Aleluia, Jesus Santo. Esse é o poder do sangue. Louvado seja o nome do Deus vivo. Aleluia. Ele interceptou teu caminho, queridos. Já pensou? Por isso que sem Deus, nós somos simplesmente pó. Só. E em Romanos capítulo 3, só para mostrar para você, Romanos capítulo 5, só para mostrar para você que nós herdamos. Você precisa, uma pessoa que entende um pouquinho de genética, um biomédico, ele sabe disso. Que pelo sangue se herda muita doença, se herda muitos males. Está aqui, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Houve o primeiro pecado lá, e ele tinha sangue, veio sangue no pecado dele, e evidentemente ele teve relação com Eva, e começou a gerar filhos. O sangue dele, que estava contaminado com o pecado, passou para o sangue dos outros, filhos. E assim foi, de geração em geração, pessoa por pessoa. Ah, mas teve o dilúvio, mas sobrou Noé, seus filhos que também tinham nascido em pecado. E os pecados continuaram a ser transmitidos pela genética. Ei Deus, a palavra fala lá em Levíticos 17:10, que a vida da carne, do corpo, está no sangue, porque sem o sangue você não vive. E a nossa vida em Deus está no sangue do Cordeiro, que nos deu a vida, através do sangue que Ele derramou. Por isso que, pelo sangue de Jesus, nós passamos a ter um outro referencial, não mais de pecadores, mas de separados para Deus. Fomos resgatados, redimidos por esse sangue, que nos purificou, nos limpou. Nós vamos participar da ceia, e isso é tão sublime, uma coisa tão elevada, que nós estamos declarando o nosso renovação de aliança com Ele, pelo sangue dEle, amados. Aleluia! Isso é real. Eu quero que você tenha isso como uma coisa muito séria, muito plausível, palpável, muito transformadora na sua vida. Amados, cada vez que você participa, você está se santificando. Você está dizendo para Deus que eu não quero ser pecador. Eu quero a tua santidade. Eu quero a tua formosura na minha vida. Eu quero o teu violeta, eu quero ser do reino. Eu quero a tua santidade, a tua pureza, o linho fino. Aleluia. Eu quero o teu celestial, tua divindade na minha vida, o poder do céu, do teu espírito na minha vida. Aleluia. E eu quero o poder do teu sangue me envolvendo sobre a minha vida. Oh, glória a Deus. Amados, tudo isso eles fizeram, como eu disse, como sombras,
mas tudo apontando para Cristo. E hoje nós estamos aqui, então vamos rapidamente, teve que ser longo hoje, por tudo que aconteceu.